Olá! Hoje compartilharemos as conclusões do Comitê de Alocação Tático Global, o TACO, da Compass Group para dezembro de 2021. 2022 está se aproximando. Este é um ano que é a sequência de 2020, o ano da grande quarentena, e 2021, o ano da grande recuperação. Um período marcado pela pandemia do Covid-19, um evento histórico comparável a guerras mundiais e a depressão dos anos 30, que marcam a história e ainda não tem um desfecho claro. O mundo mudou em todos os âmbitos e para sempre, como resultado da natureza do choque que sofreu e da revolução tecnológica. Além disso, nos mercados viemos de 2 anos de fortes aumentos em alguns mercados de ações, como por exemplo nos Estados Unidos, que estão muito acima dos níveis pré-pandêmicos, e outros que por diferentes razões ainda não se recuperaram. Falta menos de um mês para o início do novo ano, em que os fatores determinantes para a tendência dos mercados serão a evolução do vírus da Covid-19, o crescimento, a inflação, as taxas de juros e, claro, a China. Então vamos por partes. Vamos então falar primeiro sobre a pandemia. Vemos que as novas variantes estão surgindo a todo momento, como é o caso da Delta e agora da Omicron, e questionam a efetividade das medidas e vacinas e colocam em dúvida termos ou não derrotado esse vírus. O número de mutações que podem ocorrer é infinito. No entanto, a ciência hoje conhece muito melhor e a tecnologia permite rápidos desenvolvimentos e adaptações em vacinas e outros tratamentos. Certamente isso gera e ainda vai gerar colisões na atividade global e volatilidade nos mercados, mas o nosso cenário básico é que a pandemia está sob controle. Em segundo lugar, vamos falar sobre crescimento, inflação e taxas de juros. A economia global começa 2022 com ritmos de atividade divergentes entre as duas potências mundiais. Os Estados Unidos crescerá cerca de 6% este ano e os estímulos maciços lhe darão impulso para continuar fazendo isso em torno de 5% no próximo ano. Do lado oposto, a China está desacelerando e os 8% que crescerão em 2021 cairiam para cerca de 5% no próximo ano. A inflação está instalada e continuamos a ver aumentos de preços daqueles que não estávamos acostumados. Este fenômeno tem componentes cíclicos e estruturais. A forte recuperação da atividade depois da reabertura, com uma demanda reprimida e uma oferta ainda enfrentando as armadilhas da paralisia do mundo em 2020, tem gerado interrupções nas cadeias de suprimentos que pressionam a inflação inerente a um ciclo expansivo. Por outro lado, após mais de uma década de baixas taxas de juros, ampla liquidez e pressões deflacionárias, sem gastos fiscais significativos, esses gastos foram retomados em magnitudes sem precedentes para neutralizar os efeitos da pandemia. Para isso, foi então adicionado o CAPEX das empresas em um contexto de adoção de tecnologia transversal, acelerada e massiva. Isso inverte o longo período deflacionário e gera reflação estrutural, que, embora no curto prazo coloque ainda mais pressão sobre os preços, a longo prazo gera folga, já que há uma maior base de geração de valor. As taxas de juros estão gradualmente se recuperando, com um novo cenário de crescimento e inflação, mas, em perspectiva, estão em níveis muito baixos e, em alguns casos, vemos taxas de juros reais ainda negativas. Com a volatilidade, o resultado da incerteza da relação ao Covid e dos temores que a inflação dispare, as taxas devem continuar subindo gradualmente. Agora vamos para o terceiro e último fator, o fator China. As quedas nos preços das ações no país após um 2020 estelar refletem a desaceleração econômica, o intervencionismo estatal no setor corporativo e os desequilíbrios no setor imobiliário dos últimos 18 meses. A China foi a primeira economia a se recuperar da pandemia, estava à frente do ciclo e isso continua sendo a tônica. O governo, de um lado, tem tentado manter a taxa de crescimento sustentável e evitar bolhas e, por outro, deixa claro que o setor privado tem limites e regras governamentais em todas as áreas. A desaceleração econômica continuará. No entanto, há um pouso forçado que não seria previsto. É incerto o quanto a interferência estatal poderia afetar economicamente a China. No entanto, há um consenso de que a economia continuaria a ser gerida como políticas de mercados e abertura razoável.
Como conclusão para esse mês e terminando 2021, continuamos favorecendo ações, mas reduzindo a exposição para cuidar da rentabilidade no ano. A economia global continua a crescer de forma sustentável, apesar da desaceleração. As taxas estão subindo gradualmente e a inflação permanecerá pegajosa, mas não disruptiva, e diminuirá para o segundo semestre do próximo ano. A pandemia estaria sob controle, a caminho de se tornar progressivamente endêmica. A seletividade é fundamental, dado o aumento em alguns mercados de ações nos últimos 2 anos, o monitoramento de onde o valor permanece entre elas e quais os ativos atrasados ainda são castigados. No entanto, a volatilidade prevalecerá, dado o resultado desafiador desconhecido da situação atual, de modo que a alocação para um hedge como caixa é aumentada. Na renda fixa, há pouco valor, por isso permanecemos moderados e, dentro disso, favorecemos produtos de spread, como títulos emergentes e de high yield. Os principais riscos para o nosso cenário são os erros de política econômica, saltos inesperados e forte inflação, que levariam ao aumento das taxas de juros e o surgimento de variantes incontroláveis da Covid-19, que com forças maiores para outras paralisações das economias.